Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarenta dias após o Natal, após o nascimento de Jesus, Jesus é apresentado ao templo. E por que ele é apresentado ao templo? Ora, fazia parte da tradição do povo de Israel que o menino primogênito nascido após 8 dias era circuncidado, num rito de circuncisão. E 40 dias depois, porque se cumpria a purificação da mãe, porque como parto o parto expele sangue, todo tipo de sangue expelido no corpo era sinal de impureza. Por isso se esperava 40 dias para que a mãe se purificasse. Então a mãe poderia estar no templo. E depois de 40 dias se apresentava, se consagrava a criança ao Senhor. Se fazia a consagração. E essa consagração era ela feita porque, vocês lembram bem, que no Antigo Egito, quando o povo saiu de Israel, o que aconteceu? O anjo do Senhor protegia os primogênitos filhos dos judeus e matava os primogênitos filhos dos egípcios. E naquele dia o povo de Israel foi libertado e os primogênitos saíram ilesos e foram para o deserto. Então, lembrando a Páscoa, a passagem do povo de Israel, 40 dias depois todo homem, menino, tinha que ser apresentado ao templo. E Maria e José cumprem a tradição, faz o que está escrito nas Escrituras e leva o menino Jesus a ser apresentado. Aqui um ponto muito importante.
José e Maria são cumpridores da antiga tradição de um povo. São obedientes à lei de Deus. Aliás, não há outra palavra para definir Maria e José a não ser a obediência que esses dois tiveram a Deus. Uma obediência que inclusive fizeram com que os dois tivessem sacrifícios interiores terríveis. Depois nós vamos ver que o próprio Simeão dirá a Maria: quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Ou seja, dizendo do martírio interior que aquela mulher ia ter na vida. Olha, uma mãe que perde um filho, uma mãe que enterra um filho, só uma mãe sabe o martírio interior que é isso. Mas Maria e José ficaram firmes diante do martírio interior que eles tiveram que passar, que foi profetizado sobre eles. Acontece que as tradições, e Jesus seguiu várias das tradições, quando precisava pagar o imposto, ele diz a Pedro: vai lá na boca de um peixe, pega a moeda e paga o imposto que nós devemos. Quando Jesus vai à sinagoga rezar com aqueles que precisavam, e lá muitas vezes ele mesmo é chamado a pregar, Jesus segue as tradições. E por que é importante seguir as tradições? Por que isso é importante, meu povo? Porque faz parte da nossa vida o rito. Porque nós somos pessoas que sem o rito nós seguimos aos nossos próprios desejos. E todo mundo aqui sabe, e todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, que quando nós seguimos os nossos próprios desejos, sempre nós somos jogados na vida de uma maneira muito ruim e facilmente abraçamos o que é mal para nós. Isso é muito simples de constatar na realidade. A pessoa que se deixa seguir o seu desejo de consumir álcool descontrolavelmente se torna um alcoólatra e morre por isso. A pessoa que se deixa consumir por um desejo de usar drogas, cocaína, crack, enfim, se torna dependente e escravo daquilo e morre por isso. A pessoa que se torna escravo das suas próprias paixões destrói a sua vida e destrói a vida das pessoas, perde amizades, enfim, porque está focado na sua própria paixão e não consegue saber que a outra pessoa não consegue corresponder às expectativas daquela paixão que a pessoa está vivendo. Ora, os nossos desejos são corrompidos, todo mundo sabe disso. Não tem como você dizer ao padre que isso é mentira. Se você disser que é mentira, é porque você está corrompido pelo seu próprio desejo. E é por isso que é importante os ritos, e é por isso que é importante as tradições, porque as tradições e os ritos quebram o nosso paradigma de desejo e colocam-nos dentro de uma vida que é a verdadeira vida, aquela vida que vai em direção de algo muito superior a nós. Então nós quebramos isso. Por isso é importante ver os ritos. Nós cristãos, e o padre chamou a atenção de vocês com muito carinho no início da missa, porque nós vivemos uma geração que quebra facilmente as tradições, quebra toda e qualquer tradição. De repente, quando nós vemos as coisas estão acontecendo, e as perguntas que eu mais escuto é assim: padre, por que isso está acontecendo? Padre, por que isso está acontecendo? Por que meu filho está assim? Por que o mundo está assim? Essa é a pergunta que eu mais respondo todos os dias, e a resposta está aqui, porque nós somos fracos, porque nós somos os primeiros a quebrar as tradições, porque nós somos os primeiros a não seguir aquilo que nós precisamos seguir, a palavra que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os primeiros. Olha, os nossos ancestrais viveram sobre tradições longínquas e mantiveram tradições ao longo dos séculos. Nós, a nossa geração, em 10, 20 anos, quebramos tradições antigas, tradições importantes, e não medimos as consequências disso. E as consequências estão aí para todos verem, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. É importante seguir as tradições.
Mas quando José e Maria chegam para cumprir a sua tradição, se deparam com a graça de Deus. Porque quando eu cumpro as tradições, a graça de Deus toma conta de mim. E só quem tem um coração com muita fé é capaz de perceber isso. Então um velho, Simeão, um ancião de Israel, diz a Maria e José: agora sim, os meus olhos podem descansar em paz, agora eu posso morrer, porque hoje eu vi a salvação, eu vi se cumprir a salvação diante de mim. Simeão viu naquele menino a salvação. E depois uma profetisa chamada Ana, uma senhora de 84 anos de vida religiosa, uma viúva que morou 7 anos com o marido, depois como viúva, foi seguir a Deus. Aqui fica uma dica para as viúvas: vá seguir a Deus. E ela foi ao templo e, vivendo junto de Deus, na oração, aquela mulher diz que naquele dia também vê se cumprir a salvação. Naquele menino pobre, de uma família pobrezinha, ela diz: se cumpriu aqui a salvação. E diz que ele será luz para as nações e glória do seu povo Israel. E qual é a glória? Qual é a salvação que Jesus nos dá? Olha, abre seu coração agora, porque isso é uma palavra de fé. A libertação que Jesus nos dá, e só entende isso quem tem fé, quem não tem fé não consegue entender. A libertação que Jesus nos dá não é uma libertação de uma doença, não é a libertação de um vício, não é a libertação de um pecado. Tudo isso vem quando eu vivo a verdadeira libertação. Quando eu vivo a verdadeira libertação, quando eu me sinto livre diante de Deus, aí sim a doença, essas coisas, eu dou sentido na doença, ou Deus cura a minha doença, eu me livro do vício, ou então eu me livro das minhas próprias paixões. Isso vem da libertação que Jesus nos deu. E qual é a libertação que Jesus nos dá? É a libertação da morte. Mas como assim, padre? Todos nós vamos morrer. E é por isso mesmo, meu povo. Alguém diz assim para mim assim um dia: como é que vai estar lá no céu? Como é que vai ser no céu? E outro diz assim: nós não sabemos, nunca ninguém voltou para dizer como é que vai ser. Isso é mentira. Um homem voltou e se chama Jesus Cristo. Ele morreu, passou pela morte, e todo cristão acredita nisso. O sepulcro está vazio. Ele morreu, passou pela morte, e aí num corpo glorioso ele é mensageiro da paz, de uma vida de paz, de uma vida de alegria, de uma vida de perdão, onde não há sofrimento. O seu corpo atravessa paredes, ele come junto com os seus discípulos. É um corpo totalmente glorificado. E esse homem vem trazer a paz. A morte de Jesus com a sua ressurreição. A morte é simplesmente um lugar que continua esta vida. Ninguém que morre acabou a sua vida. Simplesmente fecha os olhos para esse mundo, para abrir os olhos para a glória de Deus. A vida continua. E o teste de um cristão é diante de um caixão. Eu sempre digo isso. Quando eu estou diante de um caixão e eu choro porque morreu alguém querido, morreu minha mãe, meu filho, meu pai, morreu alguém querido, e eu estou diante de um caixão e eu choro porque por causa da ausência da pessoa, da falta que ela vai fazer, do afeto que eu tenho por ela, mas eu digo a ela: até breve. Eu digo: eu vou continuar a minha vida, eu vou viver a minha vida, eu tenho gás de viver a minha vida. Então essa pessoa foi liberta. Essa pessoa, esse é o teste humano para dizer se a pessoa foi liberta. Ela entendeu: o céu está aberto para nós, uma luz que brilhará sobre todo mundo, e a libertação acontece. Então eu entendo isso, essa pessoa entende isso. Agora alguém que diz assim diante do caixão: não tenho mais sentido para viver, não quero mais viver. Não, padre, sem essa pessoa eu não vivo. É porque sua alma está tão agarrada às coisas da terra. E vocês sabem muito bem o que é uma alma agarrada às coisas da terra. Se as coisas não saírem do jeito que ela quer, ela embravece. Ela vai para cima de você com toda a raiva e com toda a força. Ela passa a perna em você. Ela é injusta com você. Quando a alma de uma pessoa se gruda na terra, ela te trai. Ela vai te trair com outra, o seu marido vai te trair com outras mulheres, sua esposa vai te trair com outros homens. Quando uma alma está agarrada nesta terra,
ela vai viver os vícios, ela vai passar para as pessoas, ela vai oferecer o que é de pior para as pessoas, ela vai fazer com aquela pessoa que tem tendência ao alcoolismo: não bebe mais, toma mais. Ela vai fazer para aquela pessoa que está doente: vai viver tua vida, vive a vida, não vai atrás de Deus não e de igreja não. Faz essas coisas. Uma alma, quando está agarrada à terra, você sabe muito bem quanto mal. E por isso hoje é a festa das luzes, é Nossa Senhora das Candeias, porque a luz de Jesus não te deixa cair nessas trevas. E é por isso que você acendeu essa vela. E quem trouxe a sua vela, leve para casa, essa vela está benta. E no dia de dificuldade, no dia que as trevas, porque todos nós vivemos sobre trevas muitas vezes, no dia que um sofrimento, uma dificuldade tomar a sua vida, acende essa vela e diz assim: a luz do Senhor, que eu acendi lá na igreja, essa luz que me ilumina, e não tem outras luzes que irão me iluminar, não tem outras luzes que irão me iluminar, o que vai me iluminar é a luz de Deus. Então você acende a vela, seu coração, habite o templo da poder do Senhor Jesus, te invade. A luz de Jesus, a luz de Jesus domina o seu ser. E peça a Jesus que as suas palavras sejam de luz. Peça a Jesus que você não seja causa de morte, não seja causa de dúvida, não seja causa de insegurança, não seja causa de medo. Peça a Jesus que você seja causa de alegria e esperança. Você seja causa de paz, seja causa de alegria na vida das pessoas. Peça a Jesus que você seja a luz, a mesma luz que brilhou em Jesus, a mesma luz que enxergou São Simeão e Santa Ana, que você também a enxergue diante da vida, que você também a enxergue a luz. Diz uma ordem ao seu interior e diz assim: que se dissipem todas as trevas, que se dissipem as trevas da minha mente, que se dissipem as trevas do meu coração, e no teu poder, Senhor Jesus, que se faça dentro de mim a tua luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas